Fala galera, fala torcida vascaína, estamos aqui para o primeiro vídeo do novo canal Cap CRVG. Eu já tinha um canal anteriormente, já tinha postado alguns vídeos, talvez você tenha assistido, talvez não, mas eu tive alguns problemas com esse canal e tudo mais. Ao invés de tentar ficar quebrando a cabeça para resolver essa bosta, eu resolvi criar logo esse outro, até porque não tinha tantos inscritos lá no último canal. Espero que não aconteça o mesmo dessa vez, espero crescer um pouquinho mais rápido aqui dessa vez e conto com vocês para isso. Então já de antemão peço para você se inscrever aqui no canal, é rapidinho aqui embaixo. Você vai, se inscreve e já deixa o like também no vídeo, porque é muito importante. O assunto de hoje é assunto bom para a grande maioria da torcida aí do Vasco. É o possível retorno do Nenê. Então vamos trocar uma ideia aí, falar um pouco do Nenê, os pontos positivos de uma possível chegada, os pontos negativos de uma possível chegada. E no final eu dou minha opinião, falo de fato se eu fosse o diretor de futebol do Vasco, se eu traria ou não o Nenê para o Vasco. Então vamos lá, vamos falar de Nenê. Puxa uma cadeira, senta aí e vamos falar de Vasco. E para começar, de onde que surgiu esse assunto de um possível retorno do Nenê? O Nenê lá no Fluminense, teoricamente tá bem lá no Fluminense, já com 40 anos. De onde que surgiu esse papo de o Nenê voltar para o Vasco? Mano, de repente a torcida do Vasco começou a delirar com isso nas redes sociais, começou a fazer enquete, a torcida foi comprando barulho, foi tomando uma proporção muito grande, passou a ser notícia, entre aspas, passou a ser conteúdo, é a palavra certa, passou a ser conteúdo em quase todas as páginas gigantes da torcida do Vasco, espalhada pelas redes sociais. E aí hoje a gente ficou sabendo pela galera do Sport News Mundo que o Nenê teria pedido para uma torcida aí do Vasco, ou um torcedor do Vasco, fazer esse termômetro aí do que a torcida acharia de um possível retorno dele. E se ele realmente pedir esse termômetro, ele deve estar bastante feliz e bastante empolgado, porque sem sombra de dúvidas é nítido, a torcida do Vasco abraçou muito a campanha, quer muito o retorno do Nenê, tá rolando realmente uma histeria nas redes sociais envolvendo o Vasco. E essa histeria toda é extremamente justificável, é plausível, é super entendível, porque o Nenê fez por onde merecer esse desespero da torcida do Vasco pelo retorno dele desde que ele saiu, e mesmo agora com 40 anos não é diferente. Primeira oportunidadezinha, que nem sabe se é uma oportunidade mesmo que surgiu dele voltar, a torcida já enlouqueceu. E eu vou ter que dar uma olhada aqui durante o vídeo algumas vezes pro lado, que eu tenho minhas anotações aqui, eu não sou o PVC da informação, então eu tenho que olhar aqui. Por que a torcida do Vasco ama o Nenê? Mano, na passagem do Nenê pelo Vasco, ele fez 129 jogos, 42 gols e 14 assistências, isso segundo o portal O Gol ali, pode estar errado, mas pelo que eu me lembro da passagem do Nenê, foi bem isso aí mesmo, então números bem parecidos com isso. Cara, 42 gols com a camisa do Vasco. Puxa aí na memória qual o último jogador que atuou com a camisa do Vasco que fez 42 gols, são pouquíssimos. O Germancano aí tá na faixa de 35, 34, por aí. Naturalmente vai chegar aos 42, mas é um centroavante, um fazedor de gols. Já o Nenê não, ele era o cara que construía a jogada, era o camisa 10, mesmo assim, muito pelas bolas paradas também, cobrança de falta, pênalti, e em jogadas de bola rolando mesmo, porque quando ele jogava no Vasco ele tinha muito mais vitalidade. Se com 40 ele já tem, imagina com 35, 36, que foi quando ele jogou no Vasco. Além disso, foi campeão invicto carioca com o Vasco em 2016, classificou o time, na verdade ele não fez parte do elenco que classificou o Vasco para a Libertadores em 2017, foi campeão de Taça Rio, Taça Guanabara, jogou muita bola com a camisa do Vasco, chegou sim a ser cogitado em seleção brasileira, caiu com o Vasco, caiu jogando muito, escolheu ficar, se identificou demais com a torcida, então é mais do que justificável esse desespero da torcida do Vasco pelo retorno do Nenê. Sem sombra de dúvidas, o Nena jogou e representou muito a camisa do Vasco. Porém, uma grande não, né? Mas como eu já disse, a maioria quer muito o retorno do Nenê, mas uma pequena parcela da torcida do Vasco, e corretamente ao meu ver, vem colocando um contraponto aí que pô, a gente tem uma memória boa do Nenê, realmente jogou muito, isso é unanimidade na torcida. Quem não acha que o Nenê jogou muita bola com a camisa do Vasco, sei lá, não tem algum problema. Porém, o Nenê já não tem mais 35 anos, que já é um jogador com a idade avançada. O Nenê já tem 40 anos. Como é que ele tá no Fluminense? Nessa temporada agora que tá rolando, 2021, o Nenê tem 35 jogos com a camisa do Fluminense e 5 gols, 6 assistências. Também números do site O Gol também. Cara, números bons, levando em conta que ele tá jogando no Fluminense.
que é um time da primeira divisão, um time que está jogando Libertadores, que está aí numa quartas de final da Copa do Brasil. E ele tem 40 anos, mano. O Nenê, cara, nunca se esqueça que o Nenê tem 40 anos e tem aí em 35 jogos, 11 participações em gol com a camisa do Fluminense. É uma média boa aí, levando em conta que o cara tem 40 anos. Mas, obviamente, não esperem, se o Nenê voltar ao Vasco, o mesmo desempenho de 5, 6 anos atrás. Nenhum jogador fica 5 anos se passam e ele continua rendendo mesmo. A não ser Messi, Cristiano Ronaldo, mas aí é outro assunto. Agora já estamos chegando no finalzinho do vídeo já. Eu separei aqui alguns pontos positivos que eu viria numa possível chegada do Nenê aí. E 4 pontos positivos e só consegui separar 2 pontos negativos aí. Então eu vou falar pra vocês, no final de tudo, eu vou colocar numa balança aí e vou dar meu veredito, vou dar minha opinião se eu traria ou não o Nenê pro Vasco, e vocês também podem fazer o mesmo aí e colocar nos comentários, valeu? Vamos começar agora pelos pontos positivos de uma possível chegada do Nenê no Clube de Regatas Vasco da Gama. Então bora começar aí, vamos começar com os pontos positivos de uma possível chegada do Nenê. Se de vez em quando eu olhar aqui para baixo, é para eu não esquecer de nada. Então vamos lá, de 4, o primeiro ponto positivo é, sem sombra de dúvidas, a injeção de ânimo que seria tanto na torcida quanto no elenco do Vasco, comissão técnica e tudo mais. Em suma, assim, os jogadores também. Sem sombra de dúvidas, a chegada de um jogador do gabarito do Nenê, identificado com a torcida, com o Vasco em si, como o Nenê, traria um ânimo ao elenco do Vasco também, que precisa muito, e a torcida, mais que qualquer um do Vasco, precisa de ânimo. E acho que o Nenê, sem sombra de dúvida, estaria isso. Outro ponto positivo é a qualidade do Nenê, o futebol, a técnica que ele tem a oferecer. Está anos-luz acima das outras opções que a gente tem no elenco para a posição, e isso é inegável. Outro ponto positivo, o homem da bola parada, né, mano? E além de ser muito decisivo, o Vasco hoje não tem aquele cara que tu fala, pô, esse cara aí vai bater essa falta e ele pega diferente na bola, pode sair coisa boa daí, não. Às vezes é o Zeca, às vezes é o Andrei, Marquinhos Gabriel e tudo mais. Nenhum dos três é um grande especialista em bola parada, e o Nenê sim é. Todo mundo sabe que ele pega muito bem na bola, a maioria dos gols dele pelo Fluminense vem sendo de bola parada e não só de pênalti, muitos de falta também. E ele é um cara extremamente decisivo, a gente, torcedor do Vasco, já sabe disso. E o último, a parceria com o Germancano, que a torcida com certeza quer ver e teria tudo para ser muito frutífera para os dois, Nenê e Germancano, fazendo essa dupla aí. Seria realmente incrível. Então esses, para mim, seriam os 4 principais motivos positivos de uma possível chegada do Nenê no Vasco. Pontos negativos. O Nenê é fominha pra cacete e, ao meu ver, tem uma mentalidade de 25 anos. O Nenê não suporta ficar no banco, o Nenê não gosta de ser substituído. Recentemente aí ele saiu num jogo no segundo tempo do Fluminense contra o América Mineiro e saiu dando um chute na placa de publicidade. Esse é o Nenê, a gente conhece. A gente lembra como foi a época lá com o Milton Mendes, que ele ficou no banco, que não foi bem complicado os bastidores do Vasco naquela época. E, cara, o Nenê tá dando demonstrações aí no Fluminense nítidas que isso ainda não mudou nele, nem nunca vai mudar. Então, assim, o Nenê é um grande jogador, como eu disse anteriormente, se sobressai em relação ao Marquinhos Gabriel, Sarrafiori e tudo mais. Porém, caso ele fique no banco, caso o Lisca opte por ele ficar no banco, eu acho que ele tem tudo para o inverso do ânimo que ele poderia gerar no elenco, ele zonear de vez o Vasco e ceifar qualquer chance do Vasco subir para a primeira divisão. E o segundo e último ponto negativo aí é que o Nenê tem 40 anos, cara. O cara tem 40 anos, apesar de ainda jogar no nível ok, ser decisivo, fazer gol, participar e tudo mais. Tem 40 anos, então a comissão técnica aí do Vasco vai ter que ter muito jogo de cintura para administrar isso, para fazer o Nenê entender que ele não vai poder jogar 90 minutos todos os jogos, quando ele deve ser poupado, quando ele deve ser substituído. Isso tudo pode pesar bastante no dia a dia do Vasco negativamente. Então, cara, para finalizar o vídeo aqui, eu, Rafael Capri, ainda mais pela memória afetiva imensa que eu tenho com o Nenê, uma identificação realmente absurda, dei aqui para vocês os pontos positivos e negativos, colocando numa balança, mano, sem dúvida eu traria o Nenê pro Vasco, principalmente pela injeção de ânimo da torcida e dos jogadores ali. Eu acho que é disso que o Vasco precisa para dar uma embalada, de um ânimo, um fator novo, que não tem como ser a demissão do Lisca, nem acho que passe pela demissão dele. Acho sim que a chegada do Nenê poderia ser um divisor de águas na temporada do Vasco, pensando principalmente a curto prazo aí, pensando
em acesso. E você contrataria o Nenê pro Vasco aí com 40 anos e tudo mais? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião e a gente dá uma interagida aqui. Galera, muito obrigado a você que assistiu até aqui. É o primeiro de muitos vídeos aqui. Se inscreve no canal, que é muito importante. E mais importante ainda, mano, deixa o like também. Mas mais importante que deixar like, que se inscrever, mano, é a divulgação. Nesse início, o mais importante é a divulgação. Então se você puder repostar no seu... Repostar não, né? Se você puder postar no seu story, pô, vai lá, me marcar lá, fala, entra no Instagram desse cara aqui, vai no link da bio dele e vê o vídeo e tal, divulgar, compartilhar com seu amigo, sua amiga vascaína, mandar no seu grupo de vascaínos, isso tudo vai me ajudando demais. Entra na conta do teu pai, da tua mãe, da tua avó e se inscreve lá, vambora. Valeu, galera, muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo, é o primeiro de muitos. E o Vasco é pra quem acredita. Volta, Nenê, seu lindo!